a gente falar de depressão, né? Eu queria trazer algumas informações primeiro. Eu não sou psiquiatra, né? Então eu vou trazer umas informações falando sobre o aspecto médico da depressão, mas sem a vivência de quem trata isso todos os dias, né? Então vai ser talvez um pouquinho mais profundo do que os estudiosos da depressão não médicos, mas mais superficial do que uma palestra de um psiquiatra que trata e lida com isso, né? E também dos psicólogos que tratam bastante esse aspecto. E aí depois a gente vai tentar fazer a conexão com a parte espiritual e a gente entender qual o peso cada coisa tem, né, nessa condição que é uma das mais prevalentes hoje no nosso planeta, tá? Então vamos lá. Primeiro a definição de depressão, né? Então é uma doença psiquiátrica. Esse nome eu coloquei assim porque é como eu achei na referência, mas em psiquiatria nós não falamos doença, nós falamos transtorno. Por quê? Porque a doença tem que ter uma alteração anatômica ou fisiológica. E no transtorno psiquiátrico não se encontra essa alteração. Você faz ressonância, tomografia, dosa os elementos no sangue, está tudo normal, né? Que é típico. Você vai no pronto-socorro, numa crise de depressão, querendo dar um tiro na cabeça, às 2 horas da manhã, o médico tira um raio-x, te examina e fala, você não tem nada, vai para casa. Como não tem nada? Eu não consegui ficar dormindo, eu não consegui ficar na minha casa, eu tive que levantar e ir para o hospital. Você não tem nada físico e fisiológico, né? Por enquanto. Dependendo do tempo da depressão, você vai acabar desenvolvendo o que somatiza. Mas é um transtorno. Então, vamos começar de novo. É um transtorno psiquiátrico crônico e recorrente, que produz alteração no humor, caracterizado por tristeza profunda, sem fim. O que significa isso? Está sempre triste, né? Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Associado a sentimentos de amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios de sono e de apetite. Tanto os distúrbios do sono como do apetite, você pode aumentar ou diminuir. Tem o depressivo que não consegue dormir e aquele que dorme o dia inteiro. Tem aquele que emagrece porque não consegue comer e o que come o tempo todo. Então, isso tudo depende da maneira como você está lidando com o transtorno, com a dificuldade que você está enfrentando, tá? Então, é um transtorno crônico, tá? E o que é recorrente? É porque tem períodos de acalmia e períodos de piora. Então, você passa por altos e baixos, né? Geralmente, eu vou falar sobre isso, tem a ver com a época do ano, porque a incidência de luz, né, tem tudo a ver com o quadro depressivo. Então, aqui no Brasil, a gente vive no trópico, né? Hoje de manhã, quem acordou de manhã cedo, estava um sol maravilhoso, né? Aquele sol melhora o seu humor. Então, lá na Europa, principalmente perto dos polos, eles têm no inverno, com 4 horas da tarde, tá de noite, tem estrela e lua no céu. Então o período de luz é muito curto, a chance da depressão é maior. Eu conheci uma brasileira que estava morando na Itália, ela quase separou do marido, ela casou com um marido italiano e foi para lá. Ela é do Piauí, uma terra que quase não tem sol. E aí ela entrava em depressão no inverno, de um jeito que eles estavam para se separar. E eles organizaram a vida deles assim. Quando começava o inverno, ela vinha para o Brasil. Ele ficava um tempo lá, vinha passar as férias dele aqui. Depois, no verão, eles voltavam para lá. E ela conseguiu compensar o quadro dela. Então, tem a ver com essa sazonalidade também, né, de altos e baixos. Ela acomete o indivíduo globalmente, né, desencadeando sintomas que aparecem em todos os contextos da sua vida. Então, é assim, como eu falei, você somatiza, vai aparecer outras doenças, né, no seu corpo. Isso altera a tua relação com as outras pessoas, isso altera a sua relação no seu trabalho. Então, não é um problema que vai afetar um setor da sua vida, ele vai afetar toda a sua vida, né? Aliás, é muito comum que isso aconteça nas doenças, porque nós somos seres integrais. Essa coisa de dividir por partes, né?
É uma coisa que hoje a gente já sabe que não funciona. Tanto que o up-to-date em medicina hoje é a medicina integral, em que você aborda todos os aspectos do indivíduo ao mesmo tempo para conseguir um resultado mais eficaz para o tratamento que você vai fazer para ele, tá? Eu trouxe alguns dados estatísticos para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno no planeta. Isso é sempre um número hipoestimado, porque se por um lado os países desenvolvidos eles têm notificação das doenças, quanto mais pobre o país, né, menos notificação tem, menos diagnóstico tem, tá certo? Então, a gente acredita que seja mais que 300 milhões. Em 10 anos, de 2005 até 2015, o número de deprimidos no mundo cresceu 18,5%. Ou seja, nós estamos ficando cada vez mais deprimidos, né? Afeta 4,5% da população mundial e no Brasil o nosso índice é pior que o da população mundial. A gente chega quase perto de 6%. São 11,5 milhões de pessoas. E isso não era para ser, porque nós temos muito sol, né? O brasileiro tem uma cultura de alegria, né? Tem alguns países que têm culturas mais sérias, eles são mais rígidos, eles tendem a ser mais deprimidos também. Então, o fato da gente ter muito deprimido não me assusta, porque a gente é grande, o país é grande, tem muita gente. Mas em proporção, não. Então a gente cresceu, né? A gente tem uma porcentagem maior de deprimidos que a população no mundo, de uma maneira geral. E quem são os mais afetados? As mulheres são mais afetadas que os homens e as pessoas entre 25 e 35 anos de idade, né? Então é uma faixa etária em que você é produtivo, em que você está no auge da sua vida profissional, intelectual, e que você vai estar cometido de um transtorno que vai prejudicar sua cognição, vai prejudicar a sua produção e assim por diante. Os solteiros, os divorciados e os viúvos têm histórico, e com histórico de depressão na família, eles têm mais chance de se desenvolver quadros depressivos. Todo mundo reclama de casamento, mas é uma boa, faz bem para a saúde, né? Dá problema? Dá, mas sem dar mais. Então é melhor ficar casado, tá certo? Então as mulheres aguentam o traste e homens aguentam a bruxa, porque ela vai fazer você viver mais, né? Tá bom? As consequências. Então, a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Então, esse aspecto é aquele que eu falei para vocês com relação à somatização. Vou dar um exemplo que é muito já bem estudado e clássico na medicina. O deprimido, ele tem uma hipoatividade do sistema imunológico e ele tem maiores chances de manifestar doenças infecto-contagiosas. Então, se você está gripado na sua casa, todo mundo da sua casa vai entrar em contato com o vírus. E você pode reparar que tem um que nem tem nada, o outro dá umas 2 tossidinhas e está bem, o outro fica de cama 2 dias e assim por diante. Então, depende de como é que o sistema imunológico da pessoa está no momento em que ela entra em contato com o vírus, né? Então, isso pode trazer um desenvolvimento da doença infecto-contagiosa. Isso também vale para as neoplasias, né? Se você tem um gene para o câncer, que é um fator predisponente, se você tem um hábito que provoca aquele câncer, que também pode ser um fator predisponente ou desencadeante, e você faz uma crise de depressão, às vezes é o momento em que vai aparecer o câncer, né? Vai aparecer o tumor, né? Aí o paciente fala, eu não dou sorte, o que é que Deus quer comigo? Na verdade, não é uma questão de sorte nem de Deus, é uma questão de que você está instável, né, emocionalmente, você está deprimido, e você deprimindo, você deprime todo o seu sistema imunológico. Outras doenças podem aparecer, enxaqueca, gastrite, úlcera duodenal, diarreia e assim por diante, hipertensão arterial e assim por diante. São as somatizações, né? A psicossomática, ela fala muito em órgão-alvo. Então, cada um tem o seu órgão-alvo. Quando você está mais estressado, é ali que vai bater primeiro, né? Depende da dinâmica, né,
da sua relação entre você e o seu corpo, tá? E, no pior dos casos, leva ao suicídio. Eu li um artigo bastante interessante, feito na Suíça. Vocês sabem que na Suíça é permitido o suicídio assistido e é legal a eutanásia. E eles têm uma empresa, quando eu estive lá eu vi o anúncio no jornal, chama Exit, saída em inglês, que você contrata esse pessoal para eles te ajudarem a você a se suicidar. Então, eles vão na sua casa, ou então você pode ir na empresa, eles tratam da parte legal, e aí eles botam um sorinho com um anestésico e um outro sorinho com uma substância que vai fazer você parar de respirar. Aí você fica segurando, com a mão o sorinho dobrado, né, o caninho dobrado, você fica segurando com a mão, o que vai te matar. E o que vai fazer você dormir fica com a torneirinha. E aí a enfermeira pega a veia, bota tudo, instala e vai embora e orienta você. A hora que você quiser, você abre a torneirinha, aí você vai dormir, a sua mão cai e aí entra o soro que vai te matar. Depois de um tempo eles vão lá, removem o seu corpo, fazem o funeral, tá tudo certo. Tudo certo, né? Nesse país, na Suíça, a segunda maior causa de morte, a primeira é acidente de carro, a segunda é suicídio. E a taxa de nascimento é negativa lá há muitos anos. E os poucos que nascem se matam. Então, se você não quer correr o risco de ver um suíço, vai para a Suíça. Né? Lá você vai encontrar franceses, você vai encontrar alemães, italianos, mas é muito difícil você encontrar um suíço, né? Porque eles estão se matando. Né? Esse trabalho que foi feito na Suíça, eles fizeram o seguinte: de cada 10 pacientes que iam pedir o suicídio assistido, eles pediam autorização para o paciente para medicar ele com antidepressivo. E depois de 30 dias, se eles quisessem ainda o suicídio, eles faziam. 85% desistiram. Então, o que o paciente está pedindo quando ele quer morrer, e ele vai lá pedindo para morrer, ele não está querendo morrer, ele está querendo tirar aquela dor dele. Ele está querendo se livrar daquela tristeza sem fim. E não é matando ele que você vai ajudar ele. Você tem que tratar ele, né? Tratar essa doença que ele está experimentando. E hoje em dia, como a gente já viu, está aumentando muito, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas o nosso jeito de viver aumentou a nossa depressão, né? Eu estava conversando com o André e o Wagner sobre a sociedade lá, que a Fraternidade Sem Fronteiras ajuda lá na África, né? O índice de suicídio deles lá é 0. Porque eles não têm tempo de se matar, porque eles estão tentando ficar vivos, né? Aqui a gente está vivo, a gente já tem o básico, a gente não está precisando de nada para sobreviver, não precisa mesmo, não é? Comprar um celular novo não é uma questão de sobrevivência. Se você continuar com o seu velhinho, no máximo que pode acontecer é ele quebrar, ou você não conseguir olhar o WhatsApp, que é uma bênção, diga-se de passagem. Mas isso pode também acontecer porque você perde o sentido da sua vida. Você não tem mais um objetivo. Você não sabe para que você acorda de manhã. Lá eles acordam de manhã para arrumar um lugar para dormir, para comer e para tomar água limpa. Então, o homem moderno, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, em que ele tem todas as necessidades básicas dele atendidas, ele enfrenta um vazio. E esse vazio é que aumenta a chance dele deprimir. Né? E os jovens entre 19 e 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2015. Já era na Suíça há um bom tempo e agora está chegando a nível mundial esse índice de suicídio. Uma coisa que é assustadora, né? Suicídio em crianças. Não se via suicídio em crianças. E hoje em dia a gente está vendo cada vez mais as crianças se suicidando. Eu tenho uma teoria, né? Essa turma nova que está vindo já é uma turma que já são espíritos prontos para o mundo de regeneração. E quando chegar aqui, nós não estamos funcionando como regeneração ainda. Então, eles são mais sensíveis, eles não se conformam com a maneira como a gente trata uns os outros. Eles recebem uma educação que ainda hoje é uma educação voltada para o materialismo. E aí, quando ele acha que a vida é só a matéria
e ele não precisa mais correr para conquistar nada da matéria, então para que ele está aqui? Né? Ele começa a perder objetivos. Se ele não tiver um ideal, se ele não tiver alguma coisa que mobilize ele entra num quadro de depressão por ausência de estímulo, ausência de vontade de continuar vivo. Né? Isso é muito assustador, uma criança se suicidar, né? Entre 9 e 14 anos. O aumento é assustador, mais de 60%. Né? Muito bem. Quais são os tipos de depressão? Basicamente são dois. O transtorno depressivo recorrente, que são episódios repetidos de depressão, como eu já expliquei, pode ter a ver com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, pode ser época do ano, e assim por diante. E durante esses episódios, a pessoa experimenta um humor deprimido, perde o interesse e prazer, tem energia reduzida e leva a diminuição de atividades em geral, por pelo menos 2 semanas. Esse prazo, ele é importante no diagnóstico, porque vocês vão perceber que uma das coisas mais difíceis na depressão é fazer o diagnóstico e separar o que é depressão e o que é tristeza. Porque a tristeza, ela é fisiológica, todo mundo fica triste. Não é? Se você nunca ficou triste, precisa procurar um psiquiatra. Tem alguma coisa errada acontecendo com você. Então faz parte da vida ficar triste. Geralmente algumas coisas que acontecem no seu dia a dia, às vezes você fica triste um período e depois você melhora, não é? E vai oscilando a tristeza com a alegria, né? Que o contrário de tristeza é alegria, não é felicidade, tá? Você pode ser feliz e estar triste, né? A felicidade é uma construção, é diferente. Tá? Mas isso aí é outra palestra. E o transtorno afetivo bipolar, que é uma alternância entre mania e depressão, né? Separados por períodos de humor normal. Tá? Então, o transtorno afetivo bipolar, a diferença entre esses dois é que, dependendo do que você medica, né? A medicação pode aumentar a incidência de suicídio ou de um desfecho ruim para a doença. Porque em um deles, em alguns momentos você precisa levantar a atividade dele, e em outros você precisa deprimir, quando ele está na fase maníaca. Né? E se for uma depressão recorrente, é só um antidepressivo, é só levantar. Então tem medicações específicas para as duas formas de depressão. Por isso que não é a sua vizinha que faz o diagnóstico de depressão, né? Não é o seu amigo, não é o tiozão ali que está no bar. Não, é um médico. E de preferência um psiquiatra. Porque mesmo os clínicos, de uma maneira geral, eles às vezes têm uma noção muito superficial do que é a doença e não têm condições de tratar adequadamente o paciente com a medicação que é para aquele paciente a melhor. Tá certo? Então, nesse caso, ele tem episódios de mania que envolvem humor exaltado, ou irritação, né? Excesso de atividades, fica elétrico, precisa fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, autoestima inflada, é ao contrário, né? Quando está deprimido, ele é a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Quando ele está em fase maníaca, ele pode tudo, ele é o rei do universo, tudo que ele faz é excelente, né? E menor necessidade de sono e aceleração do pensamento. Isso é uma característica, é um sintoma da ansiedade, é o pensamento acelerado. Você não consegue parar, você senta e a sua cabeça fica rodando, tudo que você tem que fazer, né? Você vai até o ano que vem, as coisas que você tem que fazer. Você não consegue parar e viver o mundo agora. Então, muita gente vive no tempo errado, né? Tem gente que vive só no passado e aí fica lamentando tudo que passou e não vive hoje. E tem gente que fica sempre pensando no que vai ter que fazer, e também não vive o hoje. Então, os dois não estão vivendo. A gente tem que viver agora, né? Os chineses que falam, por isso chama presente, porque é um presente, a vida está acontecendo agora. O passado te ensinou, você usa o que você aprendeu no passado. O futuro é uma meta, uma perspectiva, mas a vida está acontecendo agora e a gente precisa viver adequadamente, tá? Então, o episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, dependendo da intensidade dos sintomas. Existem quadros muito graves de depressão em que o paciente entra num estado de catatonia. Ele não come,
não quer levantar da cama. Por ele parava de respirar, né? Eu conversando uma vez com um psiquiatra, ele me falou uma coisa: não é que o deprimido quer se matar, o deprimido quer não existir. Então, mesmo o espírita, e eu já ouvi isso, não, mas é espírita, como é que fica deprimido? Fica porque é um ser humano encarnado, né? E fica deprimido igual. E o espírita tem um agravante, porque ele sabe que mesmo que ele se matar, ele vai continuar existindo. E mesmo ele querendo acabar com aquilo, ele sabe que ele não vai conseguir. Então a coisa fica mais pesada ainda para ele, dependendo da situação em que ele está se encontrando e do nível de consciência que ele tem do transtorno que ele está enfrentando, tá? Então, existem até situações em que a indicação do tratamento é eletroconvulsoterapia. Então, ainda hoje tem muita gente que acha que é um absurdo dar eletrochoque, né? Eu já vi paciente tomar eletrochoque por depressão grave, ele pediu eletrochoque, porque ele sai da sessão novo, né? Como se tivesse recarregado literalmente as baterias. É óbvio que hoje em dia a coisa é feita com anestesia, tem uma técnica específica para anestesia na ECT e é um tratamento legítimo do psiquiatra, tá? Eles ainda fazem escondido porque tem medo que o povo vá linchar o psiquiatra porque ele indicou uma ECT, mas é uma técnica útil. E além disso, o tratamento bioquímico, né, remédio, e o tratamento psicoterápico. Tá? E aí nós vamos acrescentar o tratamento espiritual. Então não dá para você parar para pensar em tratar alguém que está deprimido abordando um só dos aspectos do transtorno, tá? Quais são os sintomas então? Vocês vão ver que a maior parte desses sintomas todo mundo aqui já teve. Então não é porque você está deprimido, tá? É que você é normal e você fica triste de vez em quando, tá? Pode ser depressão? Pode. E se for, e se eu achar que procura alguém para diagnosticar para você. Procura um psiquiatra. O Sérgio Lopes que fala que ele sofre bullying dos pacientes dele, porque ele está no shopping, vê um paciente, os pacientes viram a cara para não falar com ele, né? Porque vai falar assim: olha que bom, meu psiquiatra, oi, tudo bem? Aí todo mundo fala: é louco, tem psiquiatra, né? Então, não é só louco, tá? Porque apesar que de médico de louco todo mundo tem um pouco, mas assim, não é só louco de pedra que precisa de psiquiatra. Né? A gente precisa, nos momentos que a gente está muito ansioso, nos momentos que a gente está muito depressivo, e que a gente precisa de um suporte, né, para superar essas situações mais difíceis. Então, tristeza profunda sem causa aparente, como a gente já falou. Dizer, às vezes você está chateado, mas porque você está sem grana. Eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, né? Mas assim, dá depressão? Não, dá tristeza. Você quer fazer as coisas e não pode, tá? Mas você está triste porque você está sem grana. Você está triste porque morreu alguém, porque você perdeu o emprego, porque brigou com a namorada, porque discutiu com a esposa. Tá, isso faz parte, né? Não é uma tristeza sem causa. O ruim é quando está tudo bem na tua vida, está tudo andando direitinho, você vai fazendo, por que eu estou mal? Aí você começa a fazer uma listinha, não tem nada que justifica, entendeu? Aí pode ser que seja o início de um quadro depressivo. E isso tem que acontecer durante 2 semanas ininterruptas. Se for menos que isso, não é depressão, tá? Falta de prazer, satisfação em situações ou ações que anteriormente você tinha prazer em fazer, né? Alteração da libido. E isso daí são coisas que dão, que a gente chama de adonia. Quer dizer, nada te anima. Não, então vamos viajar, não, vamos na piscina, não, vamos tomar um sorvete, vamos jantar fora. Tudo é chato, né? A vida fica cinza, nada tem cor, nada tem brilho, nada te faz rir, né? Então esse caso aí é uma situação típica de um quadro depressivo. Alteração de sono e apetite, como a gente já falou, mais ou menos. Dificuldade de se concentrar para tomar decisões, memorizar fatos novos. Então, se fosse só por isso eu estava deprimido, né? Porque vai ficando difícil lembrar as coisas. Eu era o rei do epônimo na faculdade. Quando eu fazia prova, eu sabia nome de cirurgia, o nome de não sei o quê. Agora eu não lembro o nome das pessoas. Outro dia eu chamei o meu filho mais velho pelo nome do cachorro. Ele ficou meio bravo comigo. Eu falei: calma, eu já chego no seu, né? Isso faz parte
do estresse, ansiedade, tira um pouco a memória, né? E também com a idade a gente vai prestando atenção em outras coisas, né? E às vezes pode provocar. Mas assim, normalmente o deprimido ele vai tendo dificuldade de memorizar. Por quê? Porque nada interessa para ele. Tudo é chato. Ele não presta atenção em nada. Então ele não registra, né? É por isso que ele vai ter dificuldade de se lembrar. Agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias. Então a agitação você vai ver no bipolar, que é a agitação quando está na fase de mania, quando está ansioso, e depois, quando entra na fase depressiva, ele começa a ter dificuldade também, às vezes para acordar ou para dormir e assim por diante. Queda de rendimento no trabalho ou escola, cansaço físico e fadiga. Então você está sempre cansado, acorda cansado, vai dormir cansado, né? É aquela história, você fica assim, acho que eu cansei da vida, tá tudo chato, nada é legal, nada é... Então você acorda de manhã e você fala, putz, que droga, eu acordei, né? E agora, o que eu vou fazer hoje? Ah, tanto faz. E essa é a cabeça do deprimido, tá? Ele está com dificuldade de ver que tem coisas legais para ele desfrutar no dia dele. Culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade e baixa autoestima. E dificuldade para sentir emoções, né? Se você vai ficando não vai sentindo prazer, você também, por outro lado, você também não sente, você já está triste, não tem nada que te mobilize. Então, não tem emoção, você vai ficando congelado, vai entrando em inércia, né? O seu estado de humor entra em inércia. Apático, exatamente. O diagnóstico, então, é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Por que a história de vida? Porque se você teve um luto e você ainda não resolveu o luto, isso não é depressão, isso é tristeza, né? Então, você tirando a história, você vendo quais são os acontecimentos, os últimos acontecimentos da vida da pessoa, você consegue já ter uma dica se é ou não depressão ou se é apenas tristeza. A pessoa deve apresentar também de 4 a 5 dos sintomas supercitados, então só um sintoma pode ser outra coisa, né? Pode ser uma dificuldade momentânea que você está vivendo, e a manutenção do quadro pelo menos 2 semanas, tá? Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a algumas outras doenças, então você precisa fazer o diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial em medicina é assim, você faz um diagnóstico, você acredita que o paciente tem aquela doença, mas aí você vai pesquisar outras doenças que se comportam de uma maneira parecida para ter certeza de que você não está errando o diagnóstico. A gente chama isso de diagnóstico diferencial, tá? E a depressão tem que passar por isso também. Então, não é simples fazer o diagnóstico. Não é simples. Geralmente é assim, eu ando tão triste. Você está dormindo bem? Não. Tem comido bem? Não. Você está deprimido. Toma esse Talopram que é ótimo. Eu tomei e fiquei boa. E aí você vai na farmácia, quando você vê o preço desse Talopram, aí você vai no psiquiatra primeiro, né? Se fosse barato, você já comprava e começava a tomar para ver o que vai dar, né? Não é assim, viu, gente? Tem efeito colateral e não são poucos. E se você tem um quadro que oscila entre a mania e a depressão e você toma um depressor, um ansiolítico puro, você pode ter momentos muito difíceis, tá? Então, não é para fazer diagnóstico em casa, tá? Então, nem toda tristeza é depressão e nem toda alegria é mania, tá bom? Tem gente mais otimista, que está sempre mais feliz. Essas pessoas são saudáveis, né? É engraçado quando você encontra uma mais desanimada, assim, né? Tem uma amiga minha que eu não gosto daquela menina que trabalha comigo, porque ela eu não gosto nem de olhar para a cara dela. Por quê? Ela chega de manhã feliz. 7 horas da manhã ela tá rindo. Quem é que fica feliz de manhã? Eu falei, eu fico. Você tá brincando comigo? Ninguém normal fica feliz de manhã. Quer dizer, ela é que tá mal, né? Ela é que tá mal. Então tem as pessoas que são mais assim, tem uma dificuldade maior, né? Para pegar no tranco, né? Precisa do cafezinho, né? Mas tem gente que tem um tônus melhor. Isso não significa nem que é depressivo, nem que é maníaco, tá?
E o diagnóstico nem sempre é simples, tá? Então, por isso que, às vezes, você só não tá bem, né? Aí fica, às vezes, assim, você não tá legal, né? Não, eu tô bem. Mas você não tá legal, te conheço. Você quer que eu diga o quê? Não, tá tudo uma droga, quero me matar. Ah, eu falei. Né? Então, às vezes, é só você respeitar o momento da pessoa. Às vezes ela não tá legal naquele dia específico. Às vezes não tem nada assim grave, mas aconteceu um monte de coisinha que chateou. E você não tá legal, você tá meio azedo naquele dia. Não, deixa passar, você vai dormir, no outro dia você acorda legal de novo. Né? Você não pode se preocupar muito com isso, porque faz parte da vida, né? Oscilar assim. Aí tem essa tabelinha que eu achei bem interessante, que são as diferenças entre a tristeza e a depressão. Então vamos lá, tristeza. A tristeza sempre tem um motivo, né? Eu estou triste por causa disso. A pessoa sabe porque está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, como um aperto no peito, o coração disparar, choro fácil. Tem um sintoma que a gente fala que é o globus. A pessoa fala, parece que tem uma bola aqui na minha garganta, ficar subindo e descendo. Isso faz parte da ansiedade, da angústia. Às vezes chega no ponto o paciente não conseguir engolir a saliva, né? E aí faz endoscopia, faz deglutograma, não tem nada. Não tem nada físico, mas ela está experimentando um desconforto importante. Então isso também, a tristeza dá isso, né? Não é só a depressão. Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Você fica reverberando aquilo, mas por que eu fui fazer tal coisa? Mas como é que eu fui, né? E isso tudo faz parte do quadro tristeza. E depressão? É uma tristeza profunda e sem conteúdo. O que significa uma tristeza sem conteúdo? Eu não consigo identificar por que eu estou triste, né? Mesmo que alguma coisa muito boa acontecer, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continua triste, né? Eu achei meio exagerado ganhar na loteria aí. Passa no vestibular também, né, hoje em dia. Mas assim, eu já vi gente que conquista uma coisa que esperou um tempão para conquistar e chega na hora, e aí, você está feliz? Tô. Vamos comemorar? Ah, eu vou dormir, estou cansado. Como assim? Né? Você tem uma conquista, você não vai saborear a sua conquista, você não vai degustar aquele momento que está sendo legal, né? Às vezes as pessoas fazem isso porque elas falam, não, eu não gosto de ficar feliz porque depois eu fico triste. E aí, bom, mas se você vai ficar triste, agora está feliz, aproveita que você está feliz, porque quando você ficar triste, você vai ficar triste, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou tratar mal porque eu estou namorando, mas eu trato mal. Por quê? Porque se brigar comigo eu já estou pronto. Então, não namora, né? Mas é engraçado a gente rir, mas a gente faz isso, é subconsciente. A gente faz isso. Eu falo que é botar o lixo pra dentro. Todo mundo junta lixo em casa, você põe pra fora pro lixeiro levar embora. Tem gente que pega o lixo da casa dos outros e põe pra dentro da dele. E depois reclama que tá fedendo, reclama que é infeliz. Tem gente que passou um período muito grande da vida sendo infeliz, não sabe trabalhar de outro jeito. Quando fica feliz, fica apavorada, porque não sabe como é que se vive assim, feliz. Eu só sei viver triste, a minha vida toda foi triste. E aí a pessoa, ela provoca a tristeza, ela desorganiza a vida dela, porque ela se sente mais segura, triste, do que feliz. Ser feliz é como se você estivesse se arriscando. Mas se você não arrisca, a vida não tem graça. Né? Você tem que ter responsabilidade, mas você não pode ficar o tempo inteiro na defensiva, porque isso também faz você perder a vontade de viver, né? A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. As 2 semanas de novo aí aparecendo, tá bom? Então, antes de 2 semanas, não dá nem para você pensar que está deprimido. Espera. Deixa passar. Ganha na loteria primeiro. Se não der certo, aí você vai procurar o psiquiatra. O Freud falou uma coisa que eu achei bem interessante. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza que não está cercado por idiotas. Né? Então, pode ser só isso que está acontecendo. Né? As pessoas ao seu redor
são esquisitas, vamos usar essa palavra que idiotas é meio forte, tá certo? Mas às vezes você fica mal porque você está vendo o comportamento errado das pessoas que estão ao seu redor, né? É muito comum isso. E às vezes, no começo eu ficava indignado. Hoje, vai passando, a gente vai ficando rodado, vai aprendendo, né? Eu olho e falo assim, putz, vou falar ou não vou falar? Vou falar, olha, se você fizer isso aqui, não vai dar certo por causa disso. Eu sei da minha vida, tá bom? Seja feliz. Antigamente eu ficava angustiado, aí ficava, não, isso aqui vai cair, vai acontecer. Aí acontecia. Aí a pessoa ficava com raiva de mim, que vinha assim, fala agora, eu te avisei. Agora não adianta. Agora a vaca já foi pro brejo, não tem mais o que falar. Então, às vezes, isso, se você não souber separar o que é teu do que não é teu, você pode se deprimir ou ficar triste por conta das decisões que estão te cercando e que não tem nada a ver com você. Então, se você se sente melhor falando, você não quer se omitir, beleza. Mas não ache que você tem o dever de corrigir o outro. Pensa que esse outro, por mais perto que ele esteja de você, ele é o segundo da fila. O primeiro é você. E geralmente a gente não faz isso, né? A gente já não dá conta da gente mesmo. Quanto mais você vai dar conta da família, do pessoal da escola, do pessoal do trabalho, né? Às vezes você faz isso para não ter que encarar as suas dificuldades, as coisas que estão fazendo você ser infeliz. Quais são as causas? Fatores predisponentes e desencadeantes. Olha, eu tenho aí um tempinho já de formado, mais de 30 anos, e eu aprendi uma coisa com a vida na medicina, que ninguém fica doente só por um motivo. Você tem que ter dois fatores para você ficar doente, o predisponente e o desencadeante. Se você tiver um fator disponente, mas nunca desencadear, ela não vai aparecer a doença. E se você tiver um fator que é desencadeante, mas você não é predisponente, você também não vai ficar doente. Então, toda vez que acontece alguma coisa com você, toda vez que você adoece, tem dois fatores que estão agindo ali. Um que já tinha, que é uma base, que você pode não ter nada para fazer com relação àquilo. Por exemplo, se essa predisposição for genética, como é que você faz? Não faz, está lá. Você nasceu com ela, vai morrer com ela. O que é que você tem que cuidar? Do desencadeante. Se você não desencadear a doença, se você não tiver hábitos errados, se você não provocar aquela doença de alguma maneira, você vai ficar com aquele fator predisponente e nunca vai ter a doença. Tá legal? E se você não tiver o predisponente, mesmo que alguma coisa tente desencadear em você aquilo, também não vai acontecer. Então, onde que estão os fatores predisponentes e desencadeantes? Então, a depressão é o resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos, biológicos e espirituais. Tá? Então, quando você deprime, tudo isso aqui está acontecendo. Então, o biológico tem herança genética? Tem. Se as pessoas da sua família tendem à depressão, você tem a predisposição a. A pessoa fala, ih, tá na genética, então não dá para mudar nada, já vou comprar o estalopram, vou começar a juntar o dinheiro, porque não tem jeito. Não. Né? E isso já está mais do que provado, que o gene, ele não determina nada. O gene, ele é um software, é um app, é um programa, que pode ou não ser ligado. Certo? Então, mesmo que você tenha esse programa lá nos seus genes, se você não puser o seu dedinho no íconezinho, você não vai deprimir. Tá? Mas aí é um predisponente. Os psicológicos, a tua infância, a maneira como você aprendeu a lidar com a vida. Né? O grande problema hoje é aquela psicologia pedagógica da minha época, né? Um pouquinho depois que eu era criança, que não podia bater, não podia... Bater não pode mesmo, mas não podia educar. Né? Ah, não pode falar não, que traumatiza a criança. Então, eu descobri uma coisa, depois que eu tive 3 filhos. Se tem uma única coisa que eu puder ensinar para eles, uma só, mais nada, eu vou ensinar eles a ouvir não. Porque a vida vai falar um monte de nãos para eles. Muito poucos sims. E na hora que ele ouvir um não, se ele não souber o que fazer com aquele não, ele vai pirar. Ele vai deprimir, ele vai matar alguém. Então é melhor ele aprender a ouvir não. Ele saber que tem vezes que ele vai
ter o que ele quer, tem vezes que não vai ter. E que quando não tiver, ele tem que lidar com aquilo com naturalidade. Porque senão ele não vai conseguir ser feliz. Então esse é um aspecto psicológico. Os aspectos sociais. Depende de onde eu nasci, o ambiente onde eu cresci. Né? A gente fala de favela, fala sempre de bandido. E o que não é bandido que mora lá na fazenda, na favela? E aquele molequinho que queria brincar na rua e não podia? Porque a mãe não vai deixar ele brincar na rua, tem tiroteio toda hora. Né? Como é que essa criança cresceu? Os aspectos sociais, o que é que está dizendo para ela? Né? E os espirituais, que da maneira como eu estou sintonizando o meu pensamento, a forma como eu estou gerando os meus pensamentos, é como se eu estivesse emitindo um sinal para chamar todo mundo que pensa igual a mim. Então, se você ficar triste, na hora que você está triste, você vai chamar gente triste para comungar com você aquele momento, espiritualmente falando. Vai estar cheio de espírito triste com você. Mas se você se acostumar com isso e gostar, se você não fizer um rodízio da moçada da arquibancada que fica vivendo junto com você, o que vai acontecer é que você vai acabar deprimido. E aí vai ficando cada vez mais difícil sair. Porque mesmo que você queira, mesmo que você decida que aquilo precisa ser mudado na sua vida, o teu cérebro não deixa mais você mudar, porque ele já está trabalhando bioquimicamente dentro de um padrão depressivo. Você está produzindo neurotransmissor, serotonina menos. Você está com dificuldade de produzir dopamina. Você tem uma série de neurotransmissores que se acostumaram a ser produzidos em baixa quantidade. Então é a mesma coisa. Se você nunca correu e você vai resolver correr a maratona, depois de 5 passos você já está com a língua arrastando no chão, está com dor na perna. O que você precisa para correr a maratona? Você precisa começar com o primeiro quilômetro, depois o segundo, até que vai chegar uma hora que você se condiciona a aguentar os 40. E aí quando você chegar lá, você consegue correr uma maratona. Depois se prepara para ficar uma semana de cama, mas tudo bem, você correu a maratona. Né? Agora, se você acostuma o teu cérebro a vibrar a tristeza, e se você chama a companhia espiritual da tristeza, você cria um ciclo vicioso que vai se retroalimentando. E aí vai chegar uma hora que você não consegue mais sair dali. Tá? São muitas coisas concorrendo contra você. Então, cada um desses pode agir como predisponente ou desencadeante. Tá? Eu posso não ter uma tendência genética para ser deprimido, mas eu tenho uma doença neurológica ou uma doença autoimune que diminui a minha serotonina. E aí eu vou deprimir também. Né? Então, não é só a genética. Tá? Tem vários fatores biológicos, vários fatores espirituais, vários fatores psicológicos e sociais que podem provocar essas alterações. Tá? Deixar você deprimido. Então, sociais e psicológicos. Pessoas que passaram por eventos diversos durante a vida, desemprego, luto, trauma psicológico, as pessoas que sofreram violência, quanto mais cedo, pior. Não é? A criança que sofre violência, a síndrome pós-traumática gera uma cicatriz profunda. Ele cicatriza, mas vai ficar ali aquilo. A pessoa vai ter que aprender a conviver com aquilo, ela não se livra mais. Né? Então a gente tem que ter muita paciência e muita compreensão para ajudar a pessoa a superar aquilo ali. Tá? Então essas pessoas que sofreram esses traumas, essas dificuldades, quanto mais cedo na vida, maior a chance dela deprimir. Estresse precoce na infância é um fator predisponente. Outro dia eu estava pensando, eu estava cuidando de um menino, de um adolescente de 14 anos, até 13, né, o pediatra. E o moleque estava com dor de estômago, e a gente, uma endoscopia com uma úlcera no duodeno. E aí eu fui falar para ele e tal, como é que era a vida dele, e eu falei se ele não fazia alguma coisa, né, de esporte, alguma coisa lúdica. Eu falei assim, eu não tenho tempo. Como é que um moleque de 14 anos não tem tempo? É porque ele vai na escola de manhã e de tarde. Na minha época era ou de manhã ou de tarde. Aí ele faz música, ele faz inglês, ele vai no Kumon. Aí por conta de estudo ele tem que ir na psicóloga.
depois ele vai na fisioterapeuta, e aí ele vai no dentista, ele não tem tempo. E eu fiquei lembrando que eu ia na escola de manhã, à tarde eu pegava a bicicleta, punha a bola embaixo da camiseta, como se fosse grávida, e ia de bicicleta com a bola perto da escola pra gente jogar futebol. Como eu morava em São Paulo e não tinha nada, a gente jogava na rua. Então tinha uma regra específica, quando o carro aparecia na esquina, tinha que parar, não é? E depois tinha que voltar a bola do ponto onde estava. A gente brigava por causa disso. Mas eu jogava bola à tarde, né? Então eu chegava em casa, eu almoçava, fazia lição e ia brincar, né? Ah, não assistia televisão? Não. Naquela época a TV era programa, só tinha 2. E o desenho era no horário fixo. Passava desenho quando eu estava na escola. Então eu não assistia TV. Olha que bênção, né? Hoje em dia tem 58 canais lá para o cara assistir. E se juntar a TV acaba aí. então, e o pior é que nem a TV ele assiste, porque ele puxa o celular e fica assistindo naquela telinha, né? O mundo, ele vira uma tela de 10 por sei lá quanto que tem aqui, né? E aí, o que acontece? Eles ficam ansiosos, como um adulto que trabalha muito. Eles não têm tempo para brincar, para ser criança, né? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Ah, mas o inglês é importante. Não, mas tem que arrumar os dentes. Não, mas precisa... Tá, precisa tudo, mas ele também precisa existir antes. Ele precisa ser feliz antes, né? E em algum momento ele pode escolher fazer aquela coisa que você está escolhendo para ele antes dele poder decidir a vida dele, né? Quando nos acostumamos com a tristeza, ela passa a ser nosso estado constante de humor. E aí você se acostuma, é aquilo que eu falei. E acaba sendo o seu lugar seguro. Você prefere estar triste porque você sabe como lidar com aquilo do que estar feliz. Então, o que está faltando, né, na minha opinião, é sentido na vida. Eu achei essa frase muito interessante. O vazio ocupa um espaço imenso, né? O vazio de ideal, o vazio de transcendência. Então, eu vejo os meus filhos, eles têm uma tendência a serem materialistas. A instrução que eles receberam na escola confronta o que eles veem em casa. Ah, mas se tivesse feito a evangelização, fez. Arrumou até uma confusão lá. Não sei se é a dona Ivone mesmo, porque o meu filho mais velho chegou um dia e ele falou assim: escuta, eu não acredito em Deus. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar em Deus. Na aula de evangelização. Ainda viraram e falaram assim: não é o filho do Décio? Vocês imaginam. Todo mundo saiu, as salas todas saíram e a sala dele fechada lá. Eu falei: meu Deus, o que eu faço com isso, né? É dele. E assim, ele encontrou eco na escola. E ele vai na internet, ele só busca os sites que falam sobre os céticos e os materialistas. Não, beleza, desde que ele fosse feliz, mas isso angustia ele. Por quê? Porque você acaba com perspectiva. Você anula a transcendência. E todo mundo precisa ter transcendência. Outro dia, numa discussão no ambiente médico, né, no próprio CRM, quem estava fazendo, eu falei sobre espiritualidade, quem estava fazendo o contraponto comigo era um ex-presidente de um CRM que é ateu e materialista. E ele falou assim: ninguém precisa, não se precisa obrigatoriamente de capacidade de transcender. Precisa sim, isso é pesquisa, não é? A transcendência não é religião, transcendência é você pensar em algo além, você conseguir ver o depois. E eu falei para ele assim: o senhor realmente acha isso? Não, eu acho. O senhor não espera nada depois da sua morte? Não, não espero nada. Aí me deu uma luzinha na hora lá, eu falei assim: mas você não quer que seus filhos se lembrem do senhor? Ah, bom, quero, né? E se alguém resolvesse pôr um nome de rua com o seu nome, doutor fulano de tal, não ia ser legal? Ah, ia ser legal. Então, do jeito dele, ele quer transcender também. Ele quer que o nome dele continue sendo lembrado, ele quer continuar a existir de alguma maneira. E ele busca isso, através do trabalho dele sendo um bom médico, dele sendo um presidente de CRM. Ele quer que as pessoas respeitem ele, e quando ele morrer as pessoas: puxa, que pena, o doutor morreu. Isso é saudável, isso é bom.
Mas nem todo mundo tem a oportunidade de querer virar nome de rua, né? Mas se você sabe que você não termina com a morte, isso te dá uma outra perspectiva. A tua vida ganha outras cores. E você vai pensar 2 vezes no que você está fazendo agora, porque você sabe que aquilo vai ter uma consequência depois. Se a morte é o fim de tudo e não tem consequência de nada, então para que eu vou ser honesto? Para que eu vou ser correto? Para que eu vou tentar fazer o bem para as pessoas? Para quê? Salve-se quem puder. Não é? Se isso aqui é um tiro único e não tem nada depois, o mais esperto que se vire e que seja feliz. Será que é isso, gente? Não é? Não pode ser. Não tem lógica isso, não traz razão. E a gente está vendo uma geração de espíritos sensíveis, de espíritos que vêm com uma perspectiva das coisas corretas, das coisas certas, não é? Mas que estão encontrando um mundo estéril, que não dão para ele a possibilidade de transcender. Não é? Eu sempre falo, é autonomia e heteronomia que hoje o Paulo Henrique de Figueiredo está falando nos livros dele, e eu acho que ele está completamente certo. Vou contar uma história bem rápida para vocês. Aqui nós vivemos o jeitinho brasileiro, não é? Lembra da lei de Gerson? Quem que não quer levar vantagem? Essa é a nossa cultura, infelizmente. E tem uma colega que ela nasceu na Suíça, veio com a família para o Brasil, se formou médica aqui e voltou para a Suíça. Os pais tiveram Alzheimer e ela estava trabalhando numa cidade pequenininha. Ela encontrou uma instituição para colocar os pais e colocou os pais e começou a pagar essa instituição. O pai morreu, mas ficou a mãe. E ela ia todos os dias lá, porque ela morava pertinho, e para ver a mãe. Aí ela mudou de cidade. Quando ela mudou de cidade, ela foi ver um lugar para transferir a mãe dela, para ficar perto dela, para ela poder continuar visitando a mãe. E só tinha um público. Ela foi lá conhecer, era infinitamente melhor que o particular que ela pagava. O público. E aí ela falou, olha, eu tenho minha mãe e tal. Eles pegaram os documentos e falaram assim, não, ela tem direito. Pode deixar que assim que tiver uma vaga, nós vamos buscar ela. Aí ligaram para ela depois de uns 15, 20 dias, olha, nós estamos te avisando que abriu a vaga. Ela falou, então tá, eu vou providenciar a transferência? Não, nós já providenciamos tudo, ela já está a caminho, ela vai chegar a tal hora. Aí a mãe dela chegou, tal hora, ela acomodou a mãe, um lugar super legal, tal. Ela ficou feliz da vida e continuou visitando a mãe. Um belo dia ela foi no banco pagar uma conta, tinha uma pequena fortuna lá na conta dela. Ela falou assim, nossa, o que está acontecendo? Foi falar com o gerente do banco. O gerente falou assim, não, isso aqui veio da Previdência Social. O número do processo é tal, tal, tal. Ela pegou o número do processo, foi na Previdência e falou assim, escuta, vocês depositaram esse dinheiro para mim? Aí a mulher pegou o processo e falou assim, por quê? Porque a sua mãe é suíça, ela tinha direito ao tratamento e ela estava numa instituição particular. A gente fez a conta de quanto você gastou, pusemos juros e correção, depois estamos na sua conta. Igualzinho aqui, né? Ela não assinou um documento, ela nem pediu. O sistema identificou que ela tinha direito e providenciou. Ela comprou o apartamento. Ela mora no apartamento que ela comprou com o dinheiro que ela pagou, ou não sei quantos anos que a mãe dela ficou na instituição privada. Porque ela era uma cidadã suíça e merecia, tinha o direito à instituição, que era, diga-se de passagem, melhor. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos chegar nesse ponto. A gente precisa chegar no ponto de que eu vou fazer certo porque é certo. Eu não vou fazer certo porque eu vou me dar bem. Eu não vou fazer certo porque tem alguém me vigiando. Eu não vou fazer certo porque não vou para cadeia. Eu vou fazer certo porque eu sei que é o certo e que eu tenho a índole de fazer o certo. Né? Eu sei que aquilo é o melhor jeito de fazer. E isso é muito difícil de acontecer quando você está pensando no tiro curto, quando você está pensando na vida que acaba logo em seguida. Né? Então, a abundância material e a ausência de espiritualidade deixa esse vazio aí, que leva à depressão. Vocês nunca pararam para pensar por que o político corrupto não parou de roubar depois dos 10 milhões de dólares? Por que ele não parou de roubar? Ele não vai conseguir nem gastar esse dinheiro numa vida. A família dele vai ter que fazer força para gastar. Por que ele não parou de roubar? Porque ele está atrás da felicidade. Ele acha que é ali que vai dar alguma coisa de bom para ele. Ele tem esse vazio que ele está tentando preencher.
Só que ele quer preencher com o nosso dinheiro, né? Esse que é o problema só. O resto é uma questão pessoal dele, né? Da luz do sol, da sazonalidade, a gente já falou, né? Da genética também, predisposição biológica ligada a caracteres de cada um de nós, né? E os distúrbios neuroquímicos. Aqui que é interessante, porque hoje a própria psiquiatria está discutindo, é causa ou efeito? Você está deprimido porque falta serotonina, ou falta serotonina porque você estava triste e acabou deprimido, né? Então, os materialistas, eles já imediatamente falam assim, descobrimos por que você é deprimido, você produz pouca serotonina. Então eu te dou o remédio e você fica bom. Legal. Mas por que depois eu não curo? Por que quando tiro o remédio eu vou... porque é um problema genético, não tem solução. Né? Só que não é bem assim. E a própria psiquiatria está percebendo isso. Então, por bastante tempo, também se bateu nessa tecla de que a depressão é provocada por uma desordem na produção de neurotransmissor e que tem influência sobre o humor, ansiedade, estado afetivo. E essa doutora Juliana Cividanes, mestre em psiquiatria da Unifesp, em São Paulo, ela diz assim, ao longo do tempo, essa teoria vem sendo revista e analisada. E hoje, dizer que a causa da depressão é apenas um equilíbrio químico seria um grande reducionismo. Né? Então, o próprio psiquiatra já percebeu que não é só a questão da serotonina. A serotonina é mais efeito do que causa. Tá? Então, vamos para o André Luiz, e ele vai dizer assim para a gente. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. O que é a química espiritual? O meu espírito experimenta a emoção e joga essa emoção através do perispírito para dentro do cérebro. Eu estou encarnado. E o meu cérebro vai reagir de acordo com a sintonia e a natureza do que eu estou pensando e sentindo. E isso vai provocar os neurotransmissores que são específicos para aquele tipo de sentimento. Né? Então, o império da química espiritual são os seus neurotransmissores, que estão traduzindo para as suas células aqueles comandos que você está mandando a partir do seu espírito. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. Olha que interessante, quando o André Luiz falou isso, que eram dificilmente substituíveis os neurônios, a gente achava, na ciência, que neurônio não era substituído de jeito nenhum, tanto que era chamado de célula fixa. E hoje a gente sabe que a neuroplasticidade, com a neuroplasticidade, a gente sabe que a gente produz neurônio, modifica neurônio, transforma a célula-tronco em neurônio e assim por diante. Ele já deu essa palhinha aí pra gente há 70 anos atrás. Né? A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Ele está dizendo o seguinte aqui, por que o nosso cérebro não é que nem o nosso sangue que troca as células a cada 120 dias? Por que o nosso cérebro não é igual ao estômago que troca todo o revestimento em 90 dias? Porque a nossa mente está se fixando nele. E não dá para ficar mudando. Isso atrapalharia a manifestação da alma. Então é necessário que haja uma continuidade, uma constância na estrutura neural. E é assim que é. Por isso que o cérebro é tão difícil de se recuperar de lesões, se comparado com outros tecidos do organismo. E ele continua. O órgão de expressão mental, contudo, o órgão de expressão mental é o cérebro, o sistema nervoso. Reclama personalidade química de tipo sublimado por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Ou seja, eu experimento, né, o que eu estou vivendo causa uma impressão em mim e é necessário que o meu cérebro se modifique para registrar aquela experiência. Eu falo que a memória do cérebro é a memória RAM, é aquela que está trabalhando, não é a HD, a memória HD está lá no perispírito. A memória RAM é a memória que está no cérebro. Quando a gente desencarna, você faz um upload. Vocês já ouviram falar? Quando você quase morre, você fala assim, vi minha vida passar na minha frente. Ó, isso é RQM. Experiência de quase morte. Quando você vê sua vida passar na sua frente. Se o carro está... Você está olhando o caminhão chegando e você se lembra de você pequenininho e... acho que você vai desencarnar, né? Mas às vezes não acontece. Aí vira só uma EQM, né? Porque se não tiver o Q, aí é EM, né? Experiência de morte mesmo. Aí você vai ter que nascer de novo. Então...
é preciso que haja esse registro para que o cérebro possa marcar essas experiências para te trazer o aprendizado necessário. Então, uma vez configurado o cérebro, é muito difícil reconfigurá-lo. Isso é uma lei da neuroplasticidade. O aprendizado requer apagar ou resetar padrões anteriores. O que isso significa? Se eu te ensinei errado, a primeira vez que você aprendeu está errado, você tem uma tendência de repetir esse erro e de achar que aquilo é que é o certo. Então, eu trouxe uma frase do Mark Twain que eu acho bem legal. A gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso descer a escada degrau por degrau. Quando você tem um hábito ruim, não adianta você falar assim, não, eu vou parar amanhã. Não para. Você tem que se fortificar, você tem que exercitar a sua vontade para conseguir fazer isso. E ele tem outra frase maravilhosa, que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Né? Eu tinha um primo que ele falava assim, tá comendo sabão, soltando bolha e dizendo que é queijo. Né? Então você, às vezes, você se baseou tanto em um conhecimento que te foi dado de uma certa maneira, que você fica com medo de questionar aquilo lá. Né? Eu tenho muito isso. Eu gosto sempre que alguém fala alguma coisa do espiritismo, quando eu tenho um pensamento que vai contra o preceito espírita, eu vou estudar e eu vou confrontar aquilo lá. Porque se estiver errado, eu tenho que repensar. Porque senão daqui a pouco eu sou um fanático. Eu estou defendendo pela emoção e não pela razão. E isso, na minha opinião, é antidoutrinário. Se eu abandonar a razão em algum momento, eu já não estou sendo espírita. Não é? Porque essa é a grande diferença. Se a gente for falar de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, é tudo igual. Qual a diferença? O que o espiritismo está dando a mais para a gente? A razão. Então vamos questionar. É saudável questionar. Ah, mas é assim, está escrito. Tá, mas o próprio Kardec falou que se um dia a ciência descobrisse que o espiritismo estava errado, que o espiritismo ia mudar. Eu tenho certeza que ele não falou isso porque ele achou que o espiritismo ia mudar. Porque faz quase 30 anos que eu sou espírita, faz quase 30 anos que eu confronto o espiritismo, achando que eu vou achar um defeito, e cada vez que eu confronto, eu confirmo. E a minha fé está se reforçando a cada dia porque eu estou confrontando. Né? E isso é que a gente tem que fazer. Porque senão você vai se acostumar com o erro. E aí você vai viver nele. E vai defender ele até o final. Vai comer sabão, soltar bolha e falar que é queijo. Né? Toma cuidado. Então existem vários tratamentos medicamentosos e psicológicos eficazes para depressão. Tem que tomar remédio. Eu já ouvi isso em mais de um lugar no centro espírita. Depressão é coisa de quem não tem fé. Não precisa tomar remédio nem no médico. Faz prece, vai rezar. Olha, não estou rogando praga, mas esse aí um dia vai ficar deprimido. E aí ele vê que não é tão simples a coisa assim. Tá certo? Falta de fé. Quem é aqui que tem fé suficiente? Quem se arrisca? Eu não me arrisco. Né? Eu achava que eu acreditava que eu tinha muita fé, que a minha fé era super rígida, super forte, rígida não, forte, robusta. Aí eu mudei de Campo Grande, de Santos para Campo Grande, fiquei sem emprego, com 3 filhos, não tinha lugar para morar, morando na casa da minha cunhada. Cadê? Sabe onde foi parar a minha fé? Não sei, até hoje eu não achei ela, estou procurando ainda. Porque eu chorava, eu reclamava, eu achava que Deus não existia. Então é assim, a gente tem que ter noção de quem a gente é. Né? Se é lagartixa, não queira ser jacaré. Né? Lagartixa é lagartixa. Vamos ser felizes, lagartixa. Um dia a gente cresce e vira jacaré, mas por enquanto é lagartixa. Certo? Então, quando o seu cérebro já se acostumou neuroquimicamente a trabalhar num determinado padrão, a sua vontade não consegue mudar o status quo. Porque o seu sistema neural se conformou de um jeito, se configurou de um jeito, e é muito difícil você desconfigurar para reconfigurar. Fazer esse reset. O que faz reset, que a gente sabe? Grandes traumas. Né? Então dá um susto no cidadão e depois do susto ele fica bom. Não adianta, não é assim. Talvez melhore o soluço com susto, mas depressão não vai melhorar.
Mas se você tomar o remédio e elevar o nível de serotonina, você abre uma janela para o cara. E aí ele vai ter espaço para usar a vontade dele para reverter a tristeza crônica que ele se meteu. E nessa hora que a psicóloga vai ajudar ele. Porque ela vai ajudar ele a confrontar ele mesmo, para ele entender os mecanismos que levaram ele a se sentir tão triste e ressignificar aquela tristeza dele para ele poder sair do buraco. E a hora que ele sair, tira o remédio e ele fica legal, né? Então tem que tomar remédio, né? Remédio existe aí porque Deus pôs no mundo também, né? Se Ele deu a tecnologia, a inteligência para a gente para produzir, tem que usar, tem que saber usar. Então não é porque a dona Maricota mandou que você vai tomar. Ah, mas ela tem 5 filhas deprimidas, ela entende disso. Ela entende de fazer deprimido, não de curar. Então, cuidado, né? E o amor, né? Que é o mais poderoso remédio de todos. É óbvio que isso precisa. Eu vejo muito assim, o deprimido, chega uma hora que você perde a paciência com ele, né? Eu tenho uma paciente que ela fala, doutor, tá tudo ruim, não sei o quê. Então, mas o que a senhora acha de ir no centro espírita? Ela é espírita. O que a senhora acha de centro? Ah, não. Eu não tenho energia. E o que a senhora acha de tomar um solzinho? Ah, solzinho. A minha pele é muito clara. E o que a senhora acha? Ah. Chega uma hora e fala assim, mas por que a senhora veio aqui? Para o senhor resolver meu problema, eu não consigo. Tudo que eu falo, a senhora fala que tá ruim. Eu já estava quase perdendo as estribeiras com ela lá. Mas coitada, ela está num buraco tão fundo que ela não consegue nem ver uma luz. Mas como é que eu vou fazer para tirar ela de lá? Eu preciso de um mínimo de colaboração dela. Você joga a corda, o cara tem que pelo menos segurar a corda para você puxar. Não é? Ninguém resolve o problema do outro, eu já falei isso. E amar, olhar com carinho, ter a condescendência com aquele que está sofrendo é muito importante. Eu descobri isso, eu ainda era jovem, eu dava plantão. Eu demorei 5 anos para passar ou o Natal ou o Ano Novo na minha casa. Eu estava sempre de plantão, porque médico recém-formado, você entra no serviço sempre sábado e domingo, né? E Natal e Ano Novo. E no Ano Novo eu gostava, porque era cirurgião, gostava de operar, era esfaqueado, baleado, a noite inteira operando, eu me realizava. Mas no Natal, a gente tem que admitir essas coisas, né? Mas no Natal era só deprimido. E o pessoal fala, dá diazepam e manda embora. Não, vamos conversar. A pessoa está sozinha, a família não está com ela, o filho foi para os Estados Unidos. Dá 10 minutinhos para ela, consulta terapêutica, funciona melhor que o diazepam. E as meninas falam assim, manda essa para o Dr. Décio que ele tem paciência, né? Mas eu aprendi que eu podia ajudar com muito pouco. Você só diz, mas o que está acontecendo? Por que a senhora está triste? Aí ela chora. Aí ela fala assim, doutor, já estou me sentindo melhor. A senhora quer um remedinho? Não, acho que não precisa, eu vou para casa. Pronto, né? Amor. Se não funcionar com amor, aumenta a dose, né? Você só errou a dose. E aqui a química das emoções. Então são alguns dos neurotransmissores que fazem esse equilíbrio, né? A dopamina, a serotonina, a ocitocina. Esse hormônio é tão interessante, a ocitocina é o hormônio do vínculo. A ocitocina é um hormônio que é produzido pela mulher na hora que ela vai ter o filho, para contrair o útero. A ocitocina é o hormônio que ela produz quando ela vai amamentar, para dar o leite. E a ocitocina, os animais, as espécies que produzem ocitocina, têm vínculo. Vocês já repararam que as araras estão sempre de 2? É casal, eles são casais monogâmicos, eles vivem até um dos dois morrer. Aí eu não sei se eles casam de novo, se tem viúva. Eu nunca perguntei, mas assim, elas são monogâmicas. Muitas aves são monogâmicas, né? O João de Barro é monogâmico. Eles fazem um casal e ficam a vida inteira. E eles descobriram que todos os animais que produzem ocitocina geram vínculo. E eles fizeram um estudo mostrando que o homem, quando vê o filho nascer, ou quando participa da gestação, ele produz ocitocina também, né? Então, é um hormônio do vínculo. É o hormônio do amor, biologicamente. Então, aí a gente entende o que o André fala naquela parte lá, da química espiritual. Quer dizer, vai descendo o nível de energético até a substância química. Mas o que a substância química vai dizer para as células é a mesma coisa que você estava sentindo quando você produziu aquele hormônio, né? A noradrenalina e a adrenalina.
Então, tem várias substâncias aí, muitas delas envolvidas no prazer, né? Na nossa capacidade de sentir prazer. Uma das coisas que acontece, por exemplo, no uso de droga, as drogas, a cocaína, elas são dopaminérgicas. Então o que ela faz? Você usa a droga, a sua dopamina vai no céu. E aí você tem uma experiência fantástica. Nossa, que legal! Só que aí o que você fez? Você elevou o seu nível de saciedade para o top. E aí depois, quando você acaba a cocaína, você volta para a mesma estágio que você estava antes, só que agora ficou tudo preto e branco. Nada mais tem graça. Então, se você está num nível adequado de dopamina, vai subir a dopamina quando você vê o IP amarelo lá da Afonso Pena, que não dá nem para ver um galhinho dele, tanta flor amarela que ele tem, e você vai falar, nossa, olha esse IP, tua dopamina, pim, lá em cima. Aí você está andando na rua, tem um filhotinho de gato correndo atrás de uma bolinha, você fala, putz, olha que barato, o filhotinho do gato. Aí o gato olha para sua cara, dá uma meada, você dá risada, porque o gato está mexendo com você, sua dopamina, pim, vai lá em cima. Né? Só que depois que a dopamina sobe, nessas situações fisiológicas, quando ela começa a descer, sobe a serotonina e sobe a endorfina. E aí você tem uma sensação de prazer. Você chegou no fim da Afonso Pena, você fala, putz, hoje o dia tá legal, hein? Você viu quanta árvore florida? Ou então você fala, nossa, hoje eu vi um gatinho, você precisa ver que barato, dá até vontade de pegar ele. É a serotonina. Então, você tem a fase excitatória do prazer e a fase consumatória, ou seja, você consumou aquele prazer e você está se sentindo bem e relaxado. A dopamina que aumenta com a droga, só tem a dopamina, não tem a serotonina. E daqui a pouco você já quer mais. E daqui a pouco você já até quer mais. E daqui a pouco fica doído não ter. O mundo fica preto e branco, fica chato. As coisas legais acontecem, você passa do lado de uma coisa legal acontecendo, você não se importa com aquilo. Por quê? Porque você desregulou o seu órgão de manifestação, bioquimicamente. Você mudou lá a configuração do seu cérebro. E agora vai ser mais difícil você ter prazer. Então, muito cuidado com as substâncias químicas. Eu acabei de falar que tem que tomar remédio. Sim, o remédio que o médico deu, na dose certa. Né? Que remédio em alta dose é veneno. Na dose certa é que vai te ajudar. E alguém precisa fazer isso por você. Você não é apto, mesmo que você seja psiquiatra, você precisa procurar um outro psiquiatra para prescrever a medicação para você. Porque você não consegue fazer isso em você mesmo. Né? É a mesma coisa eu operar meu próprio apêndice. Não dá. Tá certo? Então, para a gente se lembrar sempre, o Mahatma Gandhi fala isso, e é uma coisa que eu acho que o deprimido precisa saber, a depressão, a ansiedade e as crises de pânico não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo. É isso. Esse mundo está doido. Eu tenho feito dieta de informação e baixou meu nível de ansiedade. Eu não atendo mais telefone se eu não souber quem é. Eu não respondo WhatsApp porque tem 300 bilhões de WhatsApp por minuto. Eu não atendo, eu não respondo e-mail porque cai 80 e-mails por dia na minha caixa postal. Então como é que fala com você? Old style. Me ligue ou vá onde eu estou. Vamos conversar. Eu olho para você, a gente conversa, não é? E se você for uma pessoa querida ou que eu tenho o seu contato, quando tocar o telefone vai ter o seu nome lá. Se eu estiver ocupado eu não vou atender, mas depois eu vou lá e te ligo e a gente conversa. Sabe? Você, só de ver aquele numerinho do lado do WhatsApp, 295 mensagens, pelo amor de Deus. Meu coração já dispara, eu começo a tremer. E aí depois que eu tiro boa tarde, boa noite, bom almoço, bom jantar. Gente, o que é isso? Aí no meio daquela lá está escrito lá, o seu gato morreu. Você não vai ver, você vai ver quando você chegar em casa que o gato morreu. Porque não é tanta coisa que é um instrumento de comunicação, a gente não sabe usar ainda. E o mundo está assim, é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue administrar. É o que o Gandhi falou. Você segura, segura, segura. Vai chegar uma hora que espana. Chega uma hora que você arreia. Por quê? Porque não deu. E nessa hora você vai ter que reconfigurar a sua vida. Né?
Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, né? E que a gente tenha feito essa sintonia aí com o plano espiritual, mas assim, a mensagem principal que eu queria passar é que se você está deprimido, ou esteve, ou tem alguém que você gosta que está deprimido, eu queria dar uma imagem um pouco mais verdadeira do quadro. Porque geralmente o deprimido se acha porcaria porque deprimiu, e ainda acha alguém para dizer para ele que é falta de fé, né? Ou então, se alguém que você ama, você acha que ele está desinteressado porque ele não te ama mais. Não é isso, ele está passando por dificuldade e tem como ajudar, né? Vamos dar o remedinho, vamos levar no centro, toma o passe, faz prece, faz o evangelho em casa, vai na psicóloga e as coisas vão acontecer. Por pior que pareça que está agora, você consegue tratar, porque tem tratamento, tá? E a gente consegue resolver isso, tá bom? Muito obrigado.